Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de ciências vendo um novo assunto, que é os níveis de organização dos seres vivos. Então, o primeiro elemento que compõe esse nível de organização dos seres vivos é a célula. Um ser pluricelular é um ser que pode ter diversos tipos de célula. Cada componente de um corpo pode apresentar células diferentes, apesar de ter o mesmo material genético. Isso quer dizer o quê? Que seres pluricelulares, eles têm uma célula que contém o mesmo material genético, tem o mesmo DNA, mas a célula vai ter uma função específica para cada componente do corpo, pois as funções que elas desempenham é de acordo com cada organismo do corpo, apesar de ter o mesmo material genético. Mas o que seria um ser pluricelular? Os seres pluricelulares são todos os seres vivos, como os animais, as plantas, os seres humanos, os insetos, todos os seres que têm vida. Já um ser unicelular é o que possui apenas uma célula, que são bactérias, protozoários e outros seres. Então, pluricelulares quer dizer que tem muitas células. Unicelulares só tem uma célula. O segundo componente que compõe essa organização de seres vivos é o tecido. O que é o tecido? O tecido são células que apresentam estrutura e funções semelhantes e se agrupam. Ou seja, aquelas células que vão desempenhar uma função específica, quando várias células elas têm a mesma função, elas vão se unir e vão formar um tecido. A imagem que a gente tem aí do lado é uma imagem de um tecido. Então, são várias células que estão bem juntinhas, desempenhando o mesmo papel. Um exemplo é o músculo humano, que é formado por um tipo de tecido composto por células especializadas em contrações e relaxamento. Então, o nosso músculo, a nossa carne, ela precisa ter essa função de contrair e relaxar. Então, células que têm essa capacidade de contração e relaxamento, elas vão se agrupar formando um tecido, o tecido muscular. O outro elemento que compõe essa organização são os órgãos. Os órgãos são tecidos que compõem esses órgãos, com estruturas e funções específicas. Então, um agrupamento de tecidos formam os órgãos. Por exemplo, o coração ele é um órgão formado por diversos tecidos, entre eles o tecido muscular, que permite bombear o sangue para todo o corpo. Então, seguindo esse caminho, um agrupamento de células forma um tecido. Um agrupamento de tecidos com uma função específica forma um órgão. Como a gente tem aí o exemplo do tecido muscular que compõe o órgão chamado coração. Outro elemento que compõe essa organização é o sistema. O sistema é formado por órgãos que funcionam de forma integrada para realizar suas funções. Como a gente tem, por exemplo, aí o coração. O coração é um órgão, mas para ele desempenhar o papel, ele precisa de outros órgãos, que no caso do sistema cardiovascular é os vasos sanguíneos. Então, para o coração funcionar, ele precisa dos vasos sanguíneos, que é outro órgão. Então, juntam-se dois órgãos, vasos sanguíneos e coração, e vai dar a função de um sistema, o sistema circular, onde o sangue vai circular por todo o corpo. Os vasos sanguíneos são eles as veias, as artérias e os capilares. Então, esse agrupamento aí de órgãos, que são os vasos sanguíneos, eles vão se unir ao órgão chamado coração e vão formar um sistema. Por exemplo, o sistema cardiovascular, que possui órgãos que fazem o sangue circular por todo o corpo. Resumindo, um agrupamento de células forma um tecido. Um agrupamento de tecido forma-se os órgãos. E um agrupamento de órgãos formam os sistemas. Então, é um assunto bem simples que vocês podem voltar caso não tenham entendido. E caso tenha alguma dúvida, vocês vão falar comigo e assim que tiver todas as dúvidas esclarecidas, vocês vão fazer a atividade sobre esse assunto. Beijo!